Fala pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês como a gente pode aproveitar os ímãs para acender um LED. Bom, o que nós temos nessa montagem aqui? Eu estou aproveitando o tubo, né, de uma seringa aqui de, se não me engano, de 10 milímetros. Envolvi aqui um conjunto de fios, né, ao redor dessa seringa. Tem mais ou menos tem pelo menos 10 metros de fio aqui. Aqui nas extremidades eu coloquei dois diodos, eles estão polarizados reversamente. Então vai ser assim, o terminal ânodo de um está conectado ao terminal cátodo do outro. E aqui da mesma forma. Porque aí a gente vai fazer o seguinte, eu quero que um dos LEDs acenda em um sentido e o outro acenda no outro sentido. Tipo assim, enquanto um está aceso, o outro está apagado. E vice-versa. E aqui dentro nós temos alguns ímãs de neodímio associados. Vou tirar aqui. Temos aqui 6 ímãs associados, e aí a partir deles, a partir da sua movimentação, a gente vai conseguir acender os LEDs aqui nas extremidades da bobina. Bom, primeiro vamos descrever, né, o seu funcionamento. Vou fazer um desenho aqui esquemático dele, para a gente começar a entender. Desenhar aqui a seringa, né, o tubo dela. Aqui dentro eu vou desenhar alguns ímãs de neodímio. E aqui eu vou desenhar a bobina. Os fios enrolados aqui vai ter as suas duas pontas. Na extremidade eu vou colocar aqui um LED. Só um já vai ser suficiente para a gente poder explicar. Bom, a gente vai conseguir acender esse LED através do ímã por conta do seu campo magnético, principalmente por conta da variação do seu campo magnético, consequentemente a variação do fluxo magnético. Bom, temos duas formas de obter o campo magnético. Vai ser por ímãs, os ímãs de neodímio, que aí eles vão ter dois polos, né, o norte e o sul, ou em circuitos elétricos. E aí eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho um circuito fechado. Quando eu tenho um circuito fechado e uma fonte de tensão, vai haver a circulação de corrente elétrica. E aí, à medida que a corrente elétrica circula pelo circuito, nós vamos ter a formação de campo magnético ao redor desse condutor. Então, nós temos essas duas formas de obter o campo magnético. Vamos focar nos ímãs de neodímio. O que acontece? Os ímãs, eles têm ali dois polos, né, o norte e o sul. Norte e o sul. E aí existe a formação das linhas de campo magnético. Mas como acontece essa formação do campo magnético? A origem desse campo magnético é o seguinte: movimentação de cargas. Quando as cargas elétricas elas estão em movimento, elas produzem um campo magnético. Então nós temos lá o elétron. Enquanto ele está estático, ele está produzindo apenas o campo elétrico ao redor dele. À medida que ele entra em movimento, ele passa a produzir também o campo magnético. Então, o campo magnético ele está sujeito à movimentação dos elétrons, das cargas elétricas. Ele depende da movimentação. Se o LED, vamos dizer, parar, ficar estático, ele não produz campo magnético. Agora, à medida que ele se movimenta, ele está produzindo campo magnético. Como acontece nos ímãs? Essa formação do campo magnético ela é devida aos elétrons, né, nos átomos de ferro, girando uniformemente na mesma direção. Aí nós temos um conceito de domínios. Imagine que o material, e aí nós temos os elétrons, eles girando no mesmo sentido e uniformemente. Todos os elétrons, ou a maioria desses elétrons que compõem ali a matéria, eles estão circulando, girando no mesmo sentido. E aí nós temos a formação de domínios. Esses domínios, eles têm uma direção, e aí quando todos esses domínios magnéticos estão na mesma direção, apontados para a mesma direção, nós temos a formação de um campo magnético externo. Por quê? Imagina cada elétron, eles estão girando no mesmo sentido. E aí nós vamos ter uma soma de campo magnético. E aí nós vamos ter uma soma de campos magnéticos. Cada elétron girando no mesmo sentido, eles vão contribuir para um campo magnético maior. O campo magnético externo, o percebido, ele é uma soma de campo magnético individual de cada um desses elétrons. E é ele que nós vamos utilizar, né, no nosso experimento para acender o LED. Porém, só a formação do campo magnético, só essa produção de um campo magnético, não é suficiente para
induzir uma diferença de potencial aqui nos terminais dessa bobina. Segundo a lei de Faraday, essa indução eletromagnética ela se dá pela variação do fluxo magnético, que aí ele vai induzir uma diferença de potencial aqui nos terminais dessa bobina, que aí, se o circuito estiver fechado, vai haver uma circulação de corrente elétrica entre a bobina e o componente, aqui no caso, o LED. E aí o LED passa a acender. Como a gente pode obter essa variação do fluxo magnético? A tensão induzida ela é dada pela seguinte forma: número de espiras da bobina vezes a variação do fluxo magnético. Só vai haver uma diferença de potencial aqui nos terminais dessa bobina se houver uma variação desse fluxo magnético. E se a gente aumentar o número de espiras, por exemplo, a gente vai aumentar a diferença de potencial. Para haver uma variação desse fluxo magnético através de uma bobina, nós vamos ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que aproximar, bobina não, o ímã. A gente vai ter que aproximar e afastar esse ímã da bobina. Consequentemente, nós estamos variando o fluxo magnético percebido pela bobina. Então, esse vai e vem é que vai produzir uma variação do fluxo magnético. Consequentemente, nós vamos ter uma indução de uma diferença de potencial aqui nos terminais dessa bobina. E se o circuito estiver fechado, vamos ter uma circulação de corrente elétrica. Perceba, variação do fluxo magnético. Então, não adianta eu deixar o ímã parado, próximo da bobina. Eu tenho que fazer com que ele se movimente, vai e vem. Esse vai e vem vai induzir uma diferença de potencial. Se eu aumentar essa variação, consequentemente eu vou poder aumentar a diferença de potencial. Como eu vou obter uma variação aqui? Agitando mais o nosso experimento aqui, fazendo com que o ímã vai e vem com uma velocidade muito maior, e aí a gente vai conseguir perceber uma diferença de potencial aqui nos terminais do LED, né, da bobina, que consequentemente vai acender um dos LEDs quando ele estiver num sentido, quando ele estiver no outro sentido, ele vai acender o outro LED. Então, outra coisa, né, que não existe, reforçando nessa questão de energia infinita, é que não existe aqui também. O que acontece? Está havendo um processo de conversão de energia mecânica, esse movimento que a gente faz, e aí estamos produzindo energia elétrica. Temos vários processos como intermediário, mas a relação entrada-saída vai ser a energia que está entrando é energia mecânica, e a que está saindo, né, que estamos produzindo, é energia elétrica. Então, de qualquer forma, a gente tem que fornecer algo para obter algo. Nós temos que fornecer um tipo de energia e aqui vai haver um processo de conversão para a gente obter um outro tipo de energia na saída, né? Então, é sempre um processo de conversão. Então, a gente tem que injetar energia no sistema para ele poder funcionar e entregar um outro tipo de energia para a gente. Ele produzir alguma coisa. Aqui vai ter mais ou menos uns 10 metros de fio, né, enrolado aqui. Soldei para ficar mais firme aqui a conexão. E aí nós temos a seguinte ligação aqui. Ó. Vou desenhar aqui novamente a bobina. E aí vai ser o seguinte. Um dos LEDs vai estar conectado nessa polaridade aqui, o ânodo aqui e o cátodo aqui, enquanto que o outro LED vai estar colocado em, tipo assim, polaridade contrária, né? Aqui vai ser o ânodo e aqui vai ser o cátodo. Então, enquanto um está aceso, por exemplo, a corrente está circulando por um, o outro vai estar em corte. E aí depois, no outro sentido, esse aqui vai estar em corte, enquanto que esse aqui vai estar em condução. E aí, uma outra coisa que eu fiz aqui também é limitar o espaço de movimentação do ímã, para ele ficar mais próximo, apesar de estar se movimentando, ele ficar mais próximo da bobina. Tipo assim, eu não queria que ele viesse muito para cá, nem muito para cá nas extremidades. Então eu coloquei essas bolinhas de papel, como a gente viu no início do vídeo, para limitar o espaço dele e também para amortecer um pouco, né, o impacto, quando ele bate aqui e quando ele bate aqui. Para não estragar muito o ímã. Os ímãs, eles são muito sensíveis, né, à queda. Se eles caírem, eles se partem, aí a gente acaba não conseguindo utilizar ele de fato. Ele não deixa de funcionar, né, não deixa de atrair metais, porém a sua forma fica difícil de trabalhar. Então, eu coloco ele dessa forma. E outra coisa, uma outra dica, é fazer o seguinte. Você trabalhar com um tubo
aqui são os papéis que eu utilizei, trabalhar com um tubo que ele, deixa eu pegar aqui uma coisa para servir de atração, é você limitar esse espaço entre o tubo, né, que você vai utilizar e o ímã, deixar o mais estreito, pouco espaço para ele se movimentar assim na lateral, porque aí a gente vai estar aproveitando ainda mais essa movimentação, essa variação do fluxo magnético, né, produzida, né, pela variação, pela movimentação aqui do ímã. Se você trabalhar com mais ímãs também é interessante, que aí você aumenta, né, também essa intensidade do campo magnético e também aumenta a variação do fluxo magnético. Então aqui nós estamos vendo, né, a movimentação do ímã. É um pouquinho complicado fazer essa movimentação, né, essa agitação assim, mas é interessante para a gente perceber como a gente pode aproveitar, né, o campo magnético, né, para produzir, né, tipo assim, acender o LED de uma maneira não convencional, né, utilizando ali uma pilha, um circuito, uma fonte, né, que vai alimentar aqui o circuito. E é isso, pessoal, até a próxima aula.